Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Nada está fora do controle de Deus. Para tudo tem um tempo, um propósito. Para tudo o Senhor está fazendo melhor. Mesmo você não entendendo, mesmo quando você se entristece, questiona, Deus está lá. Deus está fazendo você entender que sem Ele você não consegue. Mas nele você pode todas as coisas porque é Ele que te fortalece. Não te preocupas com o que vai acontecer. Porque Deus é Deus de coisas maiores e melhores. E tudo que você está vivendo está dentro do processo e do plano que Ele traçou para a tua vida. Você vai ser muito feliz. Deus tem felicidade, prosperidade, alegria, paz, gozo para a sua vida. Por mais que você hoje chore ou se preocupe com algo, o Senhor está dizendo: estou trabalhando e tudo está cooperando. Eu sou a missionária Daniele de hoje. Trago para você nesta manhã o manar diário. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Ou seja, existe um decreto da parte de Deus, a qual o Senhor está dizendo que Ele lhe chama para viver. E dentro dos decretos de Deus, nem sempre a gente vai sorrir, vai ter momentos que a gente vai se inquietar, chorar, achar que está tudo fora do controle de Deus, que Deus não está conosco, que parece que nada vai acontecer de bom. Lembra quando Deus permite Davi enfrentar Golias? Pois é, Davi não era conhecido, Davi vivia de trás das malhadas, mas o Senhor tinha um plano ali. Era uma cooperação de Deus, permitir que Davi enfrentasse a guerra, que Davi passasse por aquela situação. Hoje, Deus manda te dizer: você não vai recuar, você vai prosseguir, você não vai olhar para trás, você vai continuar, porque o gigante vai cair. Tudo está cooperando. Se não levantasse o gigante, Davi não seria levantado rei. Davi não seria conhecido como rei. Deus está dizendo que tudo está cooperando. Deus não vai prometer para mim e para você uma vida sem problema, mas Ele garante que Ele transforma dificuldade em benefícios espirituais e crescimento. Foi ali que Davi foi apresentado, num cenário de guerra. Foi num cenário de perseguição, de opressão, que Sadraque, Mesaque e Abednego venceram o fogo, porque quem se apresentou dentro do fogo com ele foi o Senhor. Entrou dentro da fornalha e surpreendeu a Nabucodonosor, que ficou sem entender o porquê que nem sequer um cabelo deles tinha um cheiro de fumaça. Mas também Sadraque, Mesaque e Abednego naquele período prosperaram na Babilônia. Houve um novo decreto, uma nova sentença, que tudo aquilo que eles enfrentaram como perseguições estava cooperando para o que Deus queria fazer dentro da Babilônia. Talvez você está dizendo assim: mas missionário, eu preciso sofrer tudo isso para poder Deus fazer. Ele sabe como agir. Com José não foi assim? José não teve que sofrer a rejeição dos irmãos para poder chegar no posto de governador, de governar uma nação inteira? Quanto mais você passa por estreito, por humilhação, por sofrimento, maior é o propósito que Deus tem para lhe honrar, para fazer você não somente se alegrar, mas como também colaborar e alegrar outras pessoas. Não está só em você o que Deus quer fazer, está também no outro. Por quê? Porque através da sua vida outras pessoas vão ser beneficiadas. Quantas vezes pessoas que enfrentam o sofrimento, Jó enfrentou um sofrimento muito grande, mas o Senhor, através da vida de Jó, fez com que todo aquele povo ali do Oriente entendesse que Deus era com Jó. Mesmo diante das percas, o cativeiro de Jó, quando chegou o tempo, Deus virou. A ponto de Jó dizer: Senhor, me perdoa porque eu falei do que eu não entendia. Hoje os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei que o Senhor está mudando a minha sorte. O cativeiro de Jó foi virado. Davi derrubou gigante e fez Israel prevalecer.
José foi lançado no poço, foi para a prisão, mas governou o Egito e matou a fome da sua casa, da sua família. O propósito é bem maior do que essa dor, do que esse sofrimento, do que esse medo, do que essa insegurança, do que essa incerteza de que realmente terá mudança. E assim diz o Senhor, terá mudança. Confia, entrega, descansa, se aquieta, porque estou eu a trabalhar por ti. Estou eu a realizar na tua vida. Quem olhava para Sadraque, Mesaque e Abednego dizia, é o fim. Amanhã eles não estão mais no nosso meio, virará cinza. Só que Deus agiu com manifestação da presença dele. Deus se manifestou dentro da fornalha de fogo ardente, onde 7 vezes mais foi aquecida. Só que Deus tinha um propósito maior ali. Qual era o propósito? Prosperar. Qual era o propósito? Fazer eles crescer. Qual era o propósito? Mudar o decreto dentro de Babilônia. Agora todos teriam que se curvar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual era o propósito então? Deus manifestar que era com eles e se fazer conhecido no meio daqueles que não conhecia ele. Talvez você está dizendo, missionária, mas eu estou enfrentando uma situação onde pessoas estão pensando que Deus não é comigo. Deixa pensar. O importante é você saber que Deus é com você, confiar que Deus é contigo. De meio a tantas adversidades, você vê que todos esses personagens que foi citado aqui, Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego, José, todos eles tinham certeza e segurança de que Deus tinha algo maior. O próprio Jó, no final, ele diz, hoje eu conheço o Deus a que eu sirvo. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó e acrescentou a Jó em dobro tudo quanto Dante Jó tinha. O propósito é maior. O decreto que Deus tem para você não é de frustração, de derrota, de fracasso. Pelo contrário, é de bem, é de paz, é de prosperar, é de dar um futuro feliz, próspero, abençoado. Porque Deus não virou o cativeiro e não abençoou em dobro. Deus tem bênção em dobro. Deus tem porção dobrada. Davi, ele olha para o gigante que desdenha dele, como também o próprio irmão já tinha desdenhado, como também o próprio Saul dizia que ele não tinha capacidade para enfrentar Golias, e ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que guerreia as minhas guerras. Davi tinha convicção, tinha segurança, tinha fé, tinha determinação e tinha certeza da vitória. É isso que Deus está dizendo para você. Não importa como está o teu cenário, tenha confiança, tenha convicção, tenha determinação, tenha fé, tenha foco e tenha certeza de que Deus é quem vai fazer você ter essa vitória. Porque mesmo quando tudo diz não, a última palavra vem da boca do Senhor. Quando todos dizem que não tem mais jeito, Deus entra e mostra que Ele faz a mudança, que Ele entra com a virada, com a reviravolta, com a chave que vira, que a porta se abre, o mar que estava de frente para você torna-se num montão de águas em paredes e você passa a pé enxuto. O que é isso? É a mão de Deus favorecendo, agindo, faz você passar pelo sofrimento para lhe refinar, mas lá no final você vai cantar, você vai comemorar, você vai ver aquilo que parecia ser vergonha transformada em dupla honra. Recebe essa palavra nesse dia de hoje, tome posse dela no teu coração, compartilhe ela com mais alguém. 10 horas da manhã nós estamos numa live ao vivo no canal, de segunda a sexta-feira. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dor, seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém.